bora começar de fato a aulinha de vetores. Começando do basicão, primeiro entendendo o que é um vetor. O vetor ele vai ser basicamente um transportador de posição no plano ou no espaço. O que eu quero dizer com isso? Pegando no plano para ficar um pouco mais tranquilo a visualização, se eu tenho, por exemplo, dois pontos, peguemos aqui pontos genéricos, ponto A e o ponto B, o vetor vai ser um ente matemático que vai expressar como você vai chegar de um ponto a outro, certo? Utilizando das coordenadas de cada ponto. Um vetor, como diria meu malvado favorito, é uma entidade que vai ter que ser expressada por uma direção, sentido e magnitude, no caso um módulo. Ou seja, eu tenho aqui, ó, vamos lá, xa, xb, ya, yb. Esse vetor, que eu posso chamar de, sei lá, vetor AB, é uma possibilidade, vetor AB. Ou vetor, sei lá, qualquer vetor U. Geralmente a gente usa as letras U, V, W e A, B, etc., S, T para determinar vetores. Letra minúscula e com vetorzinho em cima. Bom, o que é um vetor? Como ele vai expressar por direção, sentido e magnitude, o vetor U, ele sempre vai ter essa inclinação, esse comprimento, essa direção e esse sentido. Se eu pegasse um vetor que tem o mesmo comprimento, mas entortasse ele um pouquinho, se ele ficar assim, mesmo comprimento e tudo, mas se ele tivesse rotacionado, ele não é mais aquele vetor, ele é um outro vetor chamado V. Por quê? Porque eu mudei a direção dele. Além disso, se eu pegasse um vetor que tem o mesmo comprimento do vetor AB, mas trocasse o sentido, ele já não é mais o vetor AB, ou o vetor U, no caso. Ele é um outro vetor W, porque, embora ele tenha o mesmo sentido e o mesmo módulo, ele possui um sentido diferente. Como eu disse, cada vetor é expresso por um sentido, direção e magnitude. Alterando qualquer uma dessas, você altera o vetor. No caso, por exemplo, W é um vetor paralelo a U, mas são vetores diferentes. Beleza? Agora, eu posso transportar esse vetor AB para qualquer lado do plano. Ele está aqui, mas se eu quisesse, por exemplo, transportar o vetor U, sei lá, aqui para cima, finge que está igual, tá? Chamando isso aqui de vetor U. Transportasse-o aqui para cima, daria no mesmo, é o mesmo vetor. Eu só transladei ele pelo espaço, mas ainda assim é o mesmo vetor. Beleza? Tudo bem. Já lembrando dessas coisas que são mais básicas, vamos já para a definição matemática. O vetor U, qualquer vetor que parte de um ponto até outro, ele é definido como a diferença entre os pontos. Então, no caso, eu tenho o vetor U, ele vai ser o vetor AB no caso. E o vetor AB ele é definido como a diferença entre os pontos. Por quê? Ora, porque se o vetor U ele indica como transportar algo do ponto A até o ponto B, então ele vai ter que ser a diferença entre as coordenadas, certo? Por exemplo, vim do A, quero ir para o B. Eu tive que andar essa diferença de XA, XB aqui, subir essa de YA, YB aqui, certo? Ou seja, eu tive que percorrer esse caminho para chegar aqui. Então ele vai ser as coordenadas do ponto B menos do A, ou seja, ele vai ser XB menos XA, YB menos YA. Se tivesse cota, né, ou seja, um eixo Z aqui, supondo que tivesse, seria ZB menos ZA. Certo? O vetor é matematicamente expresso assim. Lembrando mais uma coisa, você não pode calcular soma e... A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho, mas não pode trabalhar vetores como números. São coisas diferentes. Beleza. Agora, para outras coisas. No caso, como o vetor ele é dessa seguinte maneira representado no plano, trabalhamos com algumas coisas. Vamos supor que eu quero pegar um vetor que tem um comprimento dobrado. Então, no caso, ou, sei lá, multiplicado por um fator ômega. Então, eu tenho um vetor aqui, paralelo ao vetor U. Se ele é paralelo, é multiplicado por um fator gama. Chama-se esse vetor aqui de, sei lá, vetor T. O vetor T, se ele é paralelo ao vetor U, mas, sei lá, vamos supor, ele tem um fator ômega de multiplicação, ele é ômega vezes U. Certo? Ômega, viajei, esse aqui é φ. Vamos por φ. Ele é φ vezes U. Entende? Essa é uma maneira, por exemplo, que você classifica se um vetor é paralelo ao outro. Mas vamos chegar nisso daqui a pouquinho. Mas agora, expandindo isso aqui, se você multiplica um vetor por um escalar, escalar é o nome que te dá um número na álgebra vetorial. Se você multiplica um vetor por um escalar, por um número,
todas as coordenadas dele vão ser multiplicadas por esse mesmo fator. Então, no caso, chamando isso aqui de ΔX, por exemplo, eu teria as coordenadas sendo φ vezes ΔX. ΔX é o x do u, né? Φ vezes ΔY. Φ vezes ΔZ. Certo? Então, multiplicação por escalar é dada dessa maneira. Bom, o que mais a gente pode brincar? E por exemplo... analisando primeiro as consequências. Consequências de você multiplicar um vetor por um escalar. Se eu tenho... Aqui, ó. Se eu tenho... pegar aqui... φ maior que 1, isso implica que o módulo de t... Lembrando o seguinte, que por enquanto, para a gente, módulo representa comprimento. Aliás, sempre é isso. O módulo de um vetor é o comprimento daquele vetor no espaço. Então, o módulo do vetor t é maior que o módulo do vetor u. O que é trivial de se pensar, né? Porque se eu multiplico as coordenadas por um número que é maior que 1, ele vai ter que ser maior. As coordenadas dele vão ser maiores. Então, obrigatoriamente, o comprimento dele no espaço vai ser maior. Se φ está entre 0 e 1, isso implica que módulo de t é menor que o módulo de u. Lembrando que em ambas as situações aqui, u e t possuem mesmo sentido, mesma direção, quer dizer, mesma direção e mesmo sentido. Certo? Agora, no caso em que eu multiplico por um fator φ menor que 1, menor que 0, quer dizer, eu tenho que módulo agora já é irrelevante de analisar. O que a gente tira diretamente disso é que u e t são paralelos, mesma direção, só que o sentido troca. Mesma d, diferente o sentido. Tranquilo? Bom, por último, analisando agora as questões de o módulo matematicamente falando. Bom, o módulo de um vetor no R3 ou no R2, não tem muita diferença, ele é dado por vários Pitágoras. Se eu tenho um vetor aqui, sai da origem, e ele faz uma parada assim, ó. Aqui está o nosso vetor U. E eu faço a sua representação geométrica no plano. Aqui é o eixo Z, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, por exemplo. Certo? Bom, no caso, eu vou ter aqui como X de U, Y de U e aqui Z de U. Se eu pegar, eu vou chamar isso aqui de ponto A, ponto B e a projeção do ponto A no plano XY de ponto B. Ponto A e ponto B, quer dizer. Bom, no caso, temos aqui dois triângulos perpendiculares entre si, certo? Chama isso aqui de ponto C. Se você pega o triângulo OCB, você tira o seguinte, que a projeção do vetor U no plano XY é o OB, o vetor OB. Então temos que o vetor OB, o módulo, do vetor OB ao quadrado é um Pitágoras, né? Que triângulo OB é retangular, é retângulo. Então eu tenho que ele vai ser XU ao quadrado mais, estamos aqui com Y, né? Então YU ao quadrado. Agora, se a gente pegar o triângulo OBA, a gente tem o quê? Que o módulo do vetor U, que é o vetor OA, né? Espera aqui. O módulo do vetor U, que é o vetor OA, ele é dado pelo módulo de OB quadrado mais vetor BA ao quadrado, módulo desse vetor, né? Módulo de BA ao quadrado. E BA ao quadrado é ZU ao quadrado. Então, vamos trocar aqui por ZU ao quadrado. Colocando essa equação nessa, a gente tira na raiz que o módulo de U vai ser dado por XU ao quadrado mais YU ao quadrado mais ZU ao quadrado. Lembrando que se eu tivesse, por exemplo, um vetor K vezes U, né, ou seja, multiplicasse o vetor U por um escalar,
o módulo vai ser da mesma maneira. Porque pensa, se eu tenho aqui o módulo de U, vamos supor, multipliquei cada coordenada por um fator k, maior ou igual a 1, menor ou maior que 1, não importa. Eu teria k xu ao quadrado, k yu tudo ao quadrado, k zu ao quadrado. Ou seja, estaria tudo dentro de parênteses, negativo ou positivo não importa, porque no final ele ficaria ao quadrado. Aí você tirava em evidência, você teria que o módulo de k vezes u é módulo de k vezes raiz disso daqui. Beleza? Bom, por enquanto a gente abordou muito basicão, bem basicão mesmo. Umas leves deduções, nada muito elaborado. Por enquanto é só isso. Então vamos tentar fazer aulas bem rápidas aqui de vetores, tá? Então não se assusta se a aula parecer muito rápida para você, tá? Tô tentando fazer aulas mais rápidas. E é isso. Eu não consegui, pelo que parece, né? Mas então é isso. Falou, abraço e é nóis. Até a próxima aula e tchau.